Olá, sou a professora Maria Tereza e acompanho você na disciplina de Bioquímica Aplicada à Saúde. Para iniciarmos a aula de hoje, gostaria de saber, você sabe qual é a etapa do metabolismo de carboidratos a maior produção de ATP? Vamos lá? Quando falamos do metabolismo de carboidrato, falamos de como o nosso organismo tenta obter energia para o seu pleno funcionamento. Temos diversas etapas que levam à produção de ATP. Porém, uma é responsável pela maior parte dessa produção. Por isso, o tema da aula de hoje é metabolismo de carboidratos, cadeia de transporte de elétrons, fosforilação oxidativa e via das pentoses fosfato. Quando falamos da cadeia de transporte de elétrons, ela vai acontecer naqueles indivíduos que possuem uma respiração aeróbica, ou seja, essa via vai necessariamente precisar da presença de oxigênio. Diferentemente da glicólise, por exemplo, que produz uma quantidade menor de ATP, mas que pode acontecer em um metabolismo anaeróbico, na ausência de oxigênio. Mas vamos ver que na cadeia de transporte de elétrons, o oxigênio é fundamental. Nessa etapa final, do processo da cadeia de transporte de elétrons, ela acontece nas cristas mitocondriais. Então, elas vão acontecer nessa região da mitocôndria. E esta é a etapa que é responsável pela maior parte do ATP que vamos produzir em nível celular. Então, ela vai dar ali um maior ganho, dessa nossa moeda energética, que é o ATP. O processo da cadeia de transporte de elétrons é bem complexo e ele vai envolver ali diversos complexos proteicos que vão justamente transferir um elétron. E eles dependem de alguns receptores, como NADH e FADH2, gerados naquelas etapas anteriores do nosso ciclo de metabolização do carboidrato. Então, nós temos etapas anteriores, como a glicólise e o ciclo de Krebs, que vão produzindo ATPs em menores quantidades, mas que também vão produzindo esses receptores de elétrons, que vão ser fundamentais agora nessa etapa, nesse ciclo de transporte de elétrons, ou de transferência de elétrons, Vamos observar. E aí, outro fator que é importante é o oxigênio, que vai atuar como um receptor final de elétrons e como produto. Além dos ATPs, nós vamos ter a formação de moléculas de água. Durante esse transporte de elétrons nessas cristas mitocondriais, a gente vai ter que essa movimentação de elétrons acaba gerando um gradiente de prótons através dessa membrana mitocondrial. E é esse gradiente de prótons que vai gerar ali energia suficiente para produzir, então, o que a gente quer no final de tudo isso, que é o ATP, essa molécula energética. E aí vamos entender um pouquinho, sobre como que funciona essa cadeia transportadora de elétrons. Então, aqui nessa imagem, nós temos as nossas cristas mitocondriais. Então, dentro da mitocôndria, a gente vai ter a formação das cristas. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter diversos receptores, como 1, 2, 3, 4. E aí, conforme a gente vai andando nessa cadeia de transporte, vai acontecendo, então, através desse NADH2, desse FAD, a doação de elétrons no complexo 1 ou 2. No caso, quando a gente está falando do FADH2, tá? Então, eles vão estar ali doando elétrons, vão estar passando elétrons. Então, a gente vai transferir esse elétron do complexo 1 ou do complexo 2. Vai ter uma transferência por uma molécula que chama ubiquinona. Esses elétrons também vão fazer uma passagem pelo complexo 3. E toda vez que for passando, esses receptores, eles vão o quê? Liberando os hidrogênios, os íons H+, tá? E eles vão ficando armazenados aqui no meu meio, ainda dentro da minha mitocôndria, mas no meu meio, na minha membrana, entre meus interespaços aqui, certo? Então, a gente vai caminhando aqui pela minha crista e vai liberando os íons hidrogênios, E aí, esses elétrons são transferidos, alguns deles, para o oxigênio,
que é o meu receptor final de elétrons. Então, aqui nessa última etapa, o oxigênio, ele vai absorver alguns elétrons ali, liberando a água. Mas, e aí, esses elétrons que ficaram nessa membrana entre esses espaços? Eles, posteriormente, vão formar o ATP, né? Eles vão dar a energia que vão precisar ali para a formação do ATP. E aí, o que vai acontecer? Essa energia que é liberada por essa transferência de elétrons, ela vai ser convertida em ATP e vai ser a principal fonte de energia para os processos celulares. Quando acontece algum problema nessa cadeia transportadora de elétrons, onde a gente não consegue fazer essa transferência desses elétrons ali para o meu meio intermembrana, para posteriormente ter a formação de ATP, pode causar problemas graves ali, como algumas doenças mitocondriais. Essas doenças mitocondriais, elas são alguns casos, doenças genéticas, né? E aí elas vão afetar de modo geral a produção de energia, né? Visto que nessa cadeia transportadora de elétrons é a etapa que a gente mais vai produzir ATP. O saldo de ATP aqui é muito maior comparado às outras vias, né? Então, ela vai afetar a produção de energia, em caso a gente tenha alguma doença que afete as mitocôndrias, né? E pode levar a doenças neurodegenerativas e musculares, como miopatia mitocondrial, que é caracterizada por uma fraqueza muscular, fadiga e uma intolerância ao exercício. Então, quem tem algum problema, alguma disfunção nessa via, né, de transporte de elétrons, acaba produzindo uma quantidade menor de ATP e, consequentemente, tem suas atividades ali do dia a dia comprometidas, porque falta realmente ali a molécula que dá energia, que vai proporcionar ali a capacidade da gente fazer atividades, né, durante o nosso dia a dia, qualquer tipo de atividade, desde respirar, a conversar, a assistir uma aula, por exemplo, tá? Então, é um problema sério, esses problemas ali na cadeia de transporte de elétrons. E aí, quando a gente fala da cadeia de transporte de elétrons, até agora a gente viu, então, que esses elétrons vão passando, vão sendo liberados ali e vai gerando uma energia, né, que ela precisa ser transferida, então, para aquela minha molécula de ADP, para que aconteça a transformação em ATP, para que a gente consiga aprisionar a energia ali e consiga, né, ter aquele saldo das minhas moedas, que são os ATPs. Então, vamos ver como que é essa etapa. Essa etapa é chamada de fosforilação oxidativa. Então, essa etapa, ela ainda faz parte ali da minha cadeia de transporte de elétrons, e aí ela vai ser um processo no qual o ATP é gerado realmente pela enzima ATP sintase, né? Então, essa enzima, ela vai ser responsável ali por conseguir produzir o ATP de forma mais eficiente. E aí, o que ele vai fazer? O que essa ATP sintase faz, né? Como que ela vai gerar esse ATP? Ela vai utilizar justamente o gradiente de prótons que foi criado naquela cadeia de transporte de elétrons. Então, a gente via que cada etapa daquela minha cadeia de transporte de elétrons liberava um próton, né? Liberava um H+. Esse H+, ele fica ali armazenado no meu espaço intermembrana da minha mitocôndria, né? E aí, a partir do momento que tem a presença dessa ATP sintase, quando a gente entra nessa via de fosforilação oxidativa, esse gradiente de prótons, ele volta para a minha matriz mitocondrial através dessa enzima ATP sintase e ela consegue o quê? Liberar energia para a síntese de ATP a partir de uma molécula de ADP, e um fosfato inorgânico presente ali na minha matriz mitocondrial. Então, aqui na figura vai ficar mais claro esse raciocínio que a gente precisa ter. Então, nessa etapa de fosforilação oxidativa, ela acontece a partir desse momento aqui, né? Mas anteriormente, o que estava acontecendo ali? Os meus receptores, né, o meu NADH, ali na minha cadeia transportadora de elétrons, ele estava o quê? Ele passava ali pela minha cadeia, né, pelos complexos, e o que ele fazia? Ele liberava um próton ali para o meu espaço intermembranoso, tá? Então, ele liberava esse próton. Aí, o meu FADH também passava ali para um outro complexo, complexo 2, na minha cadeia transportadora. O que eu fazia aqui? Eu liberava, né, mais prótons ali de hidrogênio. E assim por diante, né? Essa cadeia
transportadora de elétrons, justamente esses meus receptores, eles liberavam o elétron ali para o meu espaço intermembranoso. A partir do momento que eu já tenho uma quantidade de elétrons ali suficiente, o que vai acontecer? Para eu conseguir formar o meu ATP, esse elétron, esse gradiente, ele precisa retornar para o meu espaço da matriz mitocondrial. E aí, quando ele consegue retornar justamente com a facilitação da minha ATP sintetase, dessa enzima, né, que vai ajudar nesse transporte, esse próton vai encontrar ali no meu ambiente mitocondrial um ADP mais um fosfato, vai fazer aquela ligação ali, né, vai liberar essa energia para que aconteça essa ligação, formando a minha molécula de ATP. Então, repare que a fosforilação oxidativa seria, assim, minha etapa final do meu processo de síntese de ATP depois da minha cadeia de transporte de elétrons. É ela que vai conseguir, através da enzima ATP sintetase, colocar, então, essa energia para dentro da minha mitocôndria e, com essa energia, fazer a ligação do meu ADP com o meu fosfato, formando o ATP. Da onde que veio essa energia, né? Esse elétron, desculpa. Esse elétron, esse próton, ele veio ali da minha cadeia transportadora de elétrons, né? Então, ele que deu essa energia ali e estava acumulado no espaço intermembranoso. E aí, a fosforilação oxidativa, ele é um processo vital para os organismos aeróbicos. Aí, lembrando, né, gente, os organismos aeróbicos, tais como nós, são aqueles organismos que precisam do oxigênio, que utilizam o oxigênio para sobreviver e, consequentemente, também produzir energia, visto que o oxigênio é o receptor final, né, da minha via ali de transporte de elétrons. E aí, o que vai acontecer, né, no final da fosforilação oxidativa? São geradas aproximadamente 32 moléculas de ATP. Então, se a gente for comparar ali com o meu ciclo de Krebs, com a minha glicólise, onde o rendimento energético era super baixo, aqui nós temos, né, um rendimento alto comparado. Aqui também, na fosforilação oxidativa, pode acontecer alguns problemas que levam, né, a disfunções desse meu metabolismo para a produção de ATP. E aí a gente pode ter uma acidose lática, em que o corpo passa a utilizar as vias que não têm oxigênio, as vias anaeróbicas, para produzir energia. Porém, a eficiência é muito menor e essa pessoa vai apresentar fraqueza, vai apresentar ali um problema, né, uma disfunção devido à baixa produção de ATP e que essa produção de ATP pela via anaeróbica tem um rendimento muito menor do que quando a gente utiliza a via aeróbica como receptor, como oxigênio como receptor final ali, né, da via metabólica, certo? E aí, continuando falando de alguns tipos de metabolismos que também podem acontecer em relação ao carboidrato, né, ou uma via alternativa, nós temos a via da pentose fosfato. A via da pentose fosfato é uma via, né, metabólica alternativa à glicólise e ela vai acontecer, nesse caso, no citoplasma da célula. Então, nós temos, né, que a via de fosforilação e de transporte de elétron acontecia dentro da matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria. Já a via da pentose fosfato, ela vai ser uma via alternativa ali à glicólise e ela vai acontecer no citoplasma. Ela vai ter duas funções principais. Ela vai ter a função de produção de NADPH e esse NADPH ele é necessário para a biossíntese de lipídios e manutenção do balanço redox celular, protegendo as células contra o estresse oxidativo, né? Lembrando que o estresse oxidativo, quando ele acontece, ele é um metabolismo que pode acontecer naturalmente nas células, mas quando ele está desenfreado, ele vai ocasionar diversas doenças, envelhecimento precoce, então ele vai causar ali um desbalanço, né, naquele metabolismo celular. Aí, na via pentose fosfato, a gente tem ali a produção do NADPH e esse NADPH ele vai auxiliar justamente nesse balanço redox celular. A via de pentose fosfato também vai ser responsável pela produção de ribose 5-fosfato, que é fundamental para a síntese de nucleotídeos e ácidos nucleicos, ou seja, vai interferir diretamente ali na produção de RNA, de DNA de modo geral.
A via de pentose fosfato ela é dividida também em duas fases, onde a gente tem a fase oxidativa, que vai gerar de fato o NADPH, e a fase não oxidativa, onde ela vai reciclar alguns açúcares para facilitar a síntese de ribose ou para retornar a um ciclo, né, glicolítico, o ciclo ali da glicose. E aí esse processo vai ser extremamente importante em células que necessitam de grande quantidade de NADPH, como as células do sistema imune e as células do fígado. As células do fígado são células que têm um poder regenerativo muito grande, então ela precisa estar controlando ali seu potencial redox também com maior intensidade. E a deficiência dessa via pode causar doenças também, pode causar uma anemia hemolítica, uma vez, né, que o NADPH também é necessário para proteger as hemácias justamente contra o dano oxidativo. Então, o NADPH ele é um importante antioxidante ali presentes nas nossas células. São diversos exemplos, né, que a gente pode ter alterações que desencadeiam doenças ali nas vias de pentose fosfato, então, e também na disfunção das cadeias de elétrons de modo geral, e aí elas vão causar sintomas como fadiga muscular e problemas neurológicos. E, nesse caso, algumas doenças, né, o diagnóstico precoce é essencial para que essas energias, essa via metabólica consiga ter ali uma melhor qualidade de vida, né, a gente consiga ter meios alternativos dessas vias metabólicas para o paciente. A via de pentose fosfato, como atua também como importante oxidante, ela vai ser importante nas doenças, né, no tratamento das doenças cardiovasculares. E aí, de modo geral, o NADPH, que é produzido na via de pentose fosfato, é essencial para neutralizar os radicais livres e reduzir o estresse oxidativo. Então, estudar essas vias metabólicas, ela é primordial porque elas vão contribuir para a habilidade, né, e pensamento crítico e resoluções de problemas clínicos em que problemas de metabolismo, de produção desse ATP, acomete o paciente. Então, nós precisamos entender para poder orientar esse paciente, para poder entender quais os mecanismos que levam ao desenvolvimento de possíveis doenças que afetam o metabolismo do carboidrato.